Você já passou por situações de perigo, de acidente? Aquele momento assim que o seu coração dispara e você é como se você nem soubesse mais onde você está? Então, quero contar para os irmãos, para os amigos, vocês que me ouvem, um pouquinho da minha experiência. Por que eu vou falar, que eu vou contar? Porque eu tenho entendido que Deus, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele nos conhece antes da gente ter nascido. Deus já nos conhece, até porque é Deus que nos formou, não é verdade? E quando Deus ele tem um propósito na vida de uma pessoa, aquela pessoa, ela tem coisas que passam na vida dela que às vezes é até difícil de falar. A pessoa passa por muitas provações, muitas lutas. Nós vemos exemplo, né, de José, de Isaías, Jeremias, Ezequiel e muitos outros. E mesmo no Novo Testamento, a gente vê o exemplo de Paulo, os discípulos do Senhor Jesus. Quantas provações, perseguições, quantos momentos difíceis eles tiveram que passar, não é verdade? Mas quando é Deus que está no controle, quando é Deus que está trabalhando, quando é Deus que está agindo, a gente não morre, sabia disso? Não morre. Enquanto não cumprir aquilo que Deus prometeu. E eu me lembro que eu era muito criança e a minha mãe estava lavando roupa quando chegou um senhor da roça, né? Que as pessoas vinham da roça e paravam na casa da minha mãe, às vezes para almoçar, às vezes para tomar um café, e trazia para minha mãe algumas coisas, né, lá da roça. E a minha mãe recebia essas pessoas assim com muita alegria. E um dia chegou esse homem, um senhor de meia idade, e eu me lembro que tinha um banquinho de madeira na área onde estava o tanque que a minha mãe lavava roupa, e aquele homem sentou ali naquele banquinho conversando com a minha mãe. E de repente, isso foi a minha mãe que contou para mim depois, porque, para falar a verdade para vocês, eu nem me lembrava. E a minha mãe disse que eu cheguei perto daquele homem e comecei a falar da vida dele, o que ia acontecer na vida dele. E a minha mãe contava que eu cheguei perto daquele homem e falei assim: olha, a sua filha vai precisar de ir no médico, a sua filha está doente, e a doença dela é uma doença muito, muito grave, mas ela não vai morrer. E aquele homem ficou assustado porque ele deixou a família dele em casa lá na roça muito bem, e a minha mãe contava que passou um tempo, aquela menina me adoeceu e foi uma luta muito grande para aquela menina ser recuperada, ser restaurada a saúde dela. E muitas coisas aconteceram na minha vida. Uma certa feita eu estava saindo, fui num armazém perto da minha casa fazer uma compra. Comprei umas coisinhas para minha mãe que ela tinha pedido. Eu era bem pequena, bem criança, mas nesses lugares de interior não era igual hoje, que é perigoso, né? E eu me lembro que quando eu estava indo e tinha aqueles caminhão caçamba, aquelas caçamba que hoje a gente vê, né, nas portas das casas, né, que para colher lixo quando tem uma construção, uma coisa assim. E eu vi quem vinha o caminhão e eu parei.
na beiradinha da rua, da estradinha, era estrada de chão ainda, de terra, não tinha nem asfalto. E veio um senhorzinho e parou perto de mim. Só que ele não esperou o caminhão passar, acho que ele achou que dava tempo. E ele, naquele impulso, ele atravessou na frente do caminhão e o caminhão ali passou em cima da cabeça daquele homem. E eu fiquei ali parada, sem saber o que fazer. Fiquei desesperada na hora, juntou muita gente. E eu sei que eu vi aquela cena e aquilo ficou na minha cabeça. Porque era para mim ter atravessado a rua. Mas o Senhor me deu um grande livramento naquele dia. A palavra do Senhor, amados, está escrita aqui no livro de Isaías, no capítulo 43, está escrito assim: mas agora sim diz o Senhor, né, o que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. E quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. O teu Salvador, dei o Egito por ti, por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei o homem por ti e os povos pela tua alma. Então eu vejo aqui Isaías, ele já estava profetizando sobre Jesus Cristo. Então, e o Senhor está falando, o Senhor tem ministrado ultimamente no meu coração, que nós estamos vivendo um tempo que a palavra do Senhor está se cumprindo. E a palavra do Senhor tem se cumprido na minha vida. A promessa de Deus tem se cumprido na minha vida. Porque são tantas coisas que estão acontecendo. E nós servimos um Deus que revela, irmãos. Um Deus que não nos deixa enganados. E eu me lembro, eu já estava casada com meus 3 filhos. E o meu esposo foi num clubinho que tem perto da minha casa até hoje e levava os meus meninos para brincar no parquinho enquanto eu fazia o almoço no domingo. E um desses dias ele foi, eu falei: Deus abençoe, que a gente tem o costume até hoje de falar com os mais velhos a bênção, né? Eles respondem: Deus abençoe, né? Meu pai, minha mãe falava: benção mãe, benção pai. E eu abençoei os meus filhos e eles foram para o parquinho. E quando eu estava ali fazendo a comida, quando eu fui colocar água no arroz, eu vi claramente o meu filho embolado, revirando naquela água. Eu sei que eu saí ali correndo e quando eu cheguei ali naquele clube, não era horário de piscina, era para estar tudo fechado. As crianças só estavam no parquinho, ainda estava um dia meio frio. Mas quem estava na beira da piscina sozinho? O meu filho. Quem me avisou? Deus, o Espírito Santo. É por isso que eu estou contando essas experiências para você. Porque muitas das vezes a gente está passando por muitas lutas, por muitas provações. A gente não entende, às vezes a gente se sente sozinho, rejeitado, abandonado, de repente sem direção, mas não é não. É o Espírito Santo te chamando. É o Espírito Santo falando para você: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Prepara-te. Leia a palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, e fala com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, tudo que ele quer fazer na minha vida, na sua vida, é fazer de nós um instrumento nas mãos dele, um canal de bênção, para que através das nossas vidas, outras vidas venham ser alcançadas, venham ser libertas,
venha receber livramento de Deus. Amém? Se essa palavra, se esse testemunho, essa experiência falou no seu coração, deixa o seu like aí e Deus te abençoe. Então, fica atento, porque Deus, Ele te chamou para um propósito aqui na terra. Então, vai para o Senhor de todo o seu coração e fala: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso do Senhor e eu quero saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida. E você pode ter certeza que o Senhor vai te falar. Amém? Deus abençoe e fique na paz.